13 de maio de 1888. Abolição da escravatura no Brasil, assinada pela Princesa Isabel. Em 13 de maio de 1888, os escravos foram libertos, e libertos literalmente. Então se abriu as senzalas e disse para eles: vocês estão livres, vão para onde vocês quiserem. Só que eles não tinham casa, eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, muitos ainda não sabiam falar corretamente o nosso idioma, e eles saíram sem ter para onde ir, né? E conseguiram construir as casas em lugares irregulares, conseguiram emprego, conseguiram recomeçar, retomar a vida deles. Mas o Brasil só libertou. O Brasil não pensou numa política pública habitacional para essas pessoas. O Brasil não pensou numa política pública de educação para essas pessoas. O Brasil não pensou numa política pública para estimular as pessoas, os empresários, a oferecer mão de obra assalariada. Ao invés dessa mão de obra ser escrava, essa mão de obra passar a ser uma mão de obra assalariada. Pelo contrário, historicamente, foi nesse período em que vieram muitos e muitos italianos, entre outros povos europeus, para o Brasil, e dali em diante continuaram migrando aí até hoje. E esses povos é que se tornaram a mão de obra assalariada. Eles substituíram a mão de obra escrava negra e se tornaram a mão de obra assalariada. Os escravos ficavam, os ex-escravos, né, aliás, ficavam com os empregos que pagavam menos, isso quando eles conseguiam algum emprego. Mas não é para falar exatamente desse período e dessa história que eu gravei esse vídeo. É para dizer para vocês que essa história é uma história de orgulho que nós temos que ter, como muitos outros povos europeus têm de dizer: olha, eu sou filho, neto de tal povo, né? Porque nós somos filhos e netos e bisnetos e descendentes aí desses ex-escravos. E nós temos que ter orgulho da história deles, porque se eles chegaram onde eles chegaram hoje, foi com muita luta, muita garra. E aí, para falar disso, eu quero contar a história de um personagem importante da nossa história, que é o Josué de Castro. O Josué de Castro, ele na escola, ele era taxado pelos professores como um aluno que nunca ia ser ninguém na vida. Ele ia ser um marginal, ele estava taxado a ser um marginal. Até que chegou um professor de geografia e olhou para ele e disse: não, esse menino é um gênio, ele é fantástico. E aí ele começou a conversar com esse professor, e esse professor foi estimulando ele cada vez mais e dizendo para ele que ele podia sim, um único professor. Fez toda a diferença, não só na vida do Josué de Castro, mas fez toda a diferença na vida do Brasil inteiro. E por quê? O Josué de Castro, dali em diante, entendeu que ele era, sim, muito capaz. E aí ele passou na Faculdade de Medicina, Universidade Federal da Bahia, fez medicina, se formou médico, escreveu livros importantes para o Brasil. Como ele era do Nordeste, ele escreveu um livro que chamava Geografia da Fome e um outro que chama Geopolítica da Fome. Talvez por influência desse professor que ele teve de geografia. Nesse livro, ele relata como, por exemplo, é possível acabar com a fome e com a miséria no Nordeste. E por que ele escreveu o Geopolítica da Fome? Porque ele entendeu que não se acaba com isso no Nordeste por uma questão política. Fica a dica para quem quiser ler o livro, é muito interessante. Mas ele tem uma outra participação muito importante na história do Brasil. Ele, como médico, ele descobriu que boa parte da população brasileira tinha bócio. Bócio, para quem não sabe, é aquele papo grande. E aí ele descobriu que isso era nada mais, nada menos do que falta de iodo no organismo. Bom, como é que eu vou fazer para dar iodo para tanta gente? A galera vai ficar indo no hospital todo mês, ou vai ter que comprar e tal. Ele teve uma ideia. O que todo mundo consome? Sal. E aí ele encaminhou um projeto de lei onde, na composição do sal de cozinha que nós usamos hoje, é obrigatória ter uma dose de iodo. Por quê? O iodo, para quem não tem bócio, não vai fazer problema, não vai fazer mal nenhum. E para quem tem o bócio, ele vai diminuir o bócio. Por isso que hoje nós vemos
praticamente ninguém com aquele papo grande, graças aí ao Josué de Castro, que provou que todo mundo consegue. Ele deixa aí a história dele, deixa aí que se você tem um sonho, se você quer ser alguém, você tem que ir atrás. O Josué de Castro era negro e foi um neto ou filho de ex-escravo e foi muito importante para a história do Brasil. Eu sou a Michele, eu sou uma das professoras de Sociologia da Escola Maria Bernadette Angarten Pérez. Obrigado. Beijo.